Irmãos, a paz do Senhor. Nós tivemos aqui um pequeno problema técnico aqui e não conseguimos entrar ao vivo dentro do horário, mas graças a Deus nós conseguimos fazer agora esse acesso, amém? Nós louvamos a Deus por Ele ter permitido que a gente conseguisse fazer esse acesso e que Deus possa nos abençoar. Nós estamos aí com quase 30 minutos de atraso da nossa live, mas nós vamos fazer uma live um pouco mais rápida, amém? Com certeza Deus vai nos abençoar. Nós já estamos aí com os irmãos bem fiéis, né? Já acompanhando a nossa live, já temos bastante pessoas aí assistindo conosco. Que Deus possa nos abençoar tremendamente, amém? Vamos fazer uma oração para a meditação da palavra nessa noite, naquela esperança, né, de sermos abençoados pelo Senhor, amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, queremos te glorificar e te exaltar, Senhor, porque verdadeiramente as nossas vidas estão nas suas mãos. A tua palavra diz que nenhuma folha cai da árvore se não for, ó Deus, pelo teu poder, pela tua vontade, até os cabelos de nossas cabeças são contados. Enfim, Pai, cremos que o Senhor tem tudo sob controle. Embora tivéssemos, ó Deus, esse pequeno problema, ainda assim queremos te louvar e te agradecer por aqueles irmãos que estão conosco e queremos pedir a bênção do Senhor, ó Pai, para esta live, que o Espírito Santo do Senhor possa estar falando, ó Deus, em cada coração nessa noite. Nos abençoe e glorifique o teu nome, nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Como é que está chegando aí? Eu queria saber dos irmãos, como é que está chegando aí o som, amém? Como é que está chegando aí na sua casa, onde você está assistindo, ok? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero convidar você para a leitura da meditação nessa noite. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo número 16. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Como é que está chegando aí o nosso som, a nossa voz, a imagem? Ok, obrigado, irmã Marilda, Deus abençoe, amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo, obrigado, irmão Adbelso, aleluia, irmã Wanda, Marli, graças a Deus. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6, amém? Do versículo 6, nós vamos ler até o versículo de número 15, aleluias. Graças a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 ao 15. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônico estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira,
vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia, e depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Amém? Graças a Deus, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Estamos com 15 pessoas nessa live, nessa noite. Queremos pedir aos irmãos para nos interagir aí, compartilhar a nossa live, para que Deus possa estar abençoando outras pessoas, amém? Familiares, temos aí a Dolores, a tia da Marilda, que sempre tem estado conosco. Isso é muito bom, né? Tem meus parentes lá de Juiz de Fora que têm assistido. Enfim, vamos compartilhar esta live. Antes de nós falarmos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, queridos, eu quero trazer aqui notícia da Helena, quero agradecer aos irmãos que têm orado por ela. Nós fomos surpreendidos por um acidente, né, na igreja no domingo. Ela caiu de uma forma muito forte, e nós, após o culto, nós nos conduzimos até o hospital, e ela foi ali atendida. Nós saímos de lá já no início da segunda-feira, depois de meia-noite. Foi feito alguns exames, raio-x, e ela precisou tomar soro porque estava com muita dor, e o médico fez alguns exames. Graças a Deus não houve nenhuma fratura, não houve deslocamento ósseo, tá? O médico acredita que ela houve apenas a questão de a parte muscular foi bem atingida, né? Mas ela ainda assim, nós vamos fazer um outro exame na quinta-feira, uma ultrassonografia para ver a questão dos tendões, né? Dos ligamentos, se rompeu o ligamento, e ela está fazendo uso de uma tipóia, né? Porque o braço dói muito, a questão da movimentação do braço dói bastante. E tomando alguns medicamentos anti-inflamatórios, mas graças a Deus, eu acredito que logo, logo ela vai se recuperar. E agradecemos as orações dos irmãos. Queridos, vamos aqui para o texto. Eu quero chamar a sua atenção, amém? Quero chamar a tua atenção aqui da palavra, e muito obrigado a todos aqueles que estão nos assistindo, né? Irmão da Wanda, irmão o Djalma Souto está lá, bem distante, mas como que é bom essa questão de rede social, né? Eles nos aproximam, nós ficamos tão próximos com as redes sociais, amém? Isso é muito bom. Obrigado aí, Samara, eu sei que os irmãos têm orado pela Helena, amém? Vamos, queridos, a meditação do texto nesta noite. Nós estamos fazendo uma meditação diária no livro de Atos dos Apóstolos, todas as manhãs, e temos orado aqui no templo. Eu quero dizer que nós oramos por vocês, pela igreja, nesta manhã. E hoje, na nossa devocional diária, eu citei um pouco aqui de Atos, capítulo 16, exatamente nessa experiência do apóstolo Paulo, amém? Essa experiência gloriosa que Paulo teve quando ele tenta ele sai para evangelizar, amém? Juntamente com Timóteo, né? E ele está viajando, vai fazer a sua viagem missionária, está na sua segunda viagem missionária, e ele sai para pregar, e eu quero chamar a sua atenção exatamente em função disso. Paulo é um homem assim muito sensível à voz do Espírito Santo, à direção do Espírito de Deus, né? E eu fico impressionado realmente com essa passagem. E o texto diz no versículo 6 que Paulo vai em direção à região de Frígio da Galácia, né, e quando ele está caminhando em direção à Ásia, a coisa mais interessante, ele é impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Queridos, é impressionante isso, né? Como é que
esta palavra aqui é algo assim interessante, né? O Espírito Santo impede que ele vá pregar na Ásia. Na verdade, a gente precisa entender, quando a gente olha para o contexto, não é que o Espírito Santo estava impedido, que não queria que ele pregasse na Ásia, mas é que o Espírito Santo queria conduzi-lo exatamente naquele momento, naquela hora. Ele não era para ir para a Ásia, ele era para pregar a palavra exatamente em outro lugar, né? Ir para um outro lugar. E eu fiquei maravilhado quando eu estava lendo essa palavra, e assim, que falou muito ao meu coração é a sensibilidade de Paulo em ser dirigido pelo Espírito Santo, porque veja bem, ele está saindo para ir pregar em um determinado lugar, ou seja, ele está fazendo uma coisa boa, ele não está no caminho do pecado, ele está indo para pegar a palavra, mas ele é sensível em saber que não é para ir para aquele lugar. Na verdade, o Espírito Santo não está proibindo ele de pregar, mas ele não era para ir pregar na Ásia, mas sim em outro lugar. E interessante que quando o texto diz, o versículo 7 diz que quando ele está na cidade de Mísia e tentava ir para Bitínia, o Espírito de Jesus não permitiu que ele também fosse para lá, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E ele contornou a Mísia e desceram para Troade. Quando ele estava lá em Troade, na cidade de Troade, e à noite, durante a noite, Paulo tem uma visão, né? Nós não sabemos se ele estava dormindo, se ele estava com os olhos abertos, o que foi, se na verdade se foi um sonho, mas ele teve uma visão de qual um varão macedônio estava de pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Isso aqui é muito lindo, isso muito maravilhoso. Ou seja, ele entende pelo Espírito de Deus que não é para pregar na Ásia, ele entende que o Espírito de Jesus está impedindo ele novamente o Espírito de Deus está impedindo ele de ir pregar em outro lugar, na cidade de Mísia, e lá em Troade ele tem uma visão onde um varão macedônio pede para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. E o versículo 10 diz que imediatamente ele resolve, juntamente com seus companheiros, ir para aquele lugar, porque ele entende que Deus está levando ele para anunciar o Evangelho naquele lugar. Que coisa linda e coisa maravilhosa. Queridos, e a sequência das narrativas do capítulo 16, nós vemos a salvação de duas famílias, né? A salvação da Lídia, vendedora de púrpura, nos versículos próximos, do versículo 11 até o versículo 15, e lá na frente, depois nós vemos, depois que Paulo repreende aquele espírito daquela jovem adivinhadora, e Paulo e Silas são presos, né? São presos, e depois de serem presos, eles são, de uma forma miraculosa, de uma forma poderosa, eles são libertos por Deus da cadeia, as cadeias se abrem, mas eles não saem da cadeia, ficam ali, e a família, o carcereiro e sua família alcançada, são salvos. Ou seja, duas famílias sendo alcançadas pelo grande amor de Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, e com isso, nós queremos, então, dizer que a que ponto que vai o amor de Deus para alcançar o pecador. Amém? Que coisa linda e que coisa maravilhosa. O Espírito de Deus não permite que Paulo vá para determinados lugares, para determinadas cidades, porque tinha uma grande obra para realizar no seu coração, na vida da conversão daquelas duas famílias. Primeiro, a família de Lídia. E eu acho muito interessante, nós estávamos estudando e lendo um pouquinho sobre a família de Lídia, e eu achei interessante isso, né? É muito importante. O texto diz o seguinte, versículo 14, acompanhe comigo: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava.
eu quero dizer para você o seguinte: às vezes nós temos pessoas que ainda não tiveram, nós temos pessoas da família que, embora não professem a mesma fé nossa, embora não tenham o mesmo credo, né? Às vezes eles são católicos, ou até mesmo são espíritas, ou até mesmo são outros seguidores, mas lá no fundo do seu coração são pessoas tementes a Deus, como o coração de Lídia. Deus olha exatamente para o coração. Deus olha exatamente para como que é o coração da pessoa. Interessante que as narrativas aqui do autor, Lucas, ele vai dizer que a Lídia era temente a Deus e ela escuta. Então a palavra que Paulo está pregando. E na parte B do versículo 14 diz assim: o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Amém? Queridos, se Deus não agir, amém? A salvação é uma obra exclusiva de Deus. É uma obra exclusiva de Deus. E nós precisamos crer nisso, e nós precisamos orar para que as nossas famílias, todas as nossas famílias, sejam alcançadas e que Deus possa abrir os seus entendimentos, amém? Para entender o grande amor de Deus através de ter enviado Jesus para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. O texto diz que Deus fez uma obra tão grande no coração de Lídia, que o Senhor abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia, e o versículo 15 já dá um entendimento assim maior para nós, porque nós não sabemos quantos dias isso demorou, mas provavelmente Paulo tenha ficado ali, tenha visitado a família de Lídia, né? tenha falado para os outros familiares dela, e o texto não nos diz quantos que faziam parte daquela família, mas o versículo 15 diz o seguinte: depois de ser batizada ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Depois de ser batizado ela e toda a sua casa. Eu quero profetizar isso para você nessa noite, amém? Nós estamos nesse culto de família. A outra passagem que houve a salvação também da família, que é do carcereiro, amém? Lá no versículo 32 diz o seguinte, versículo 31, versículo 30, depois de trazê-lo para fora: senhores, que devo fazer para que seja salvo? O carcereiro perguntou a Paulo. E Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Versículo 32. E lhe pregaram a palavra de Deus, e todos os de sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando dos seus varões. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Ou seja, o capítulo 16 de Lucas nos traz a narrativa que a família de Lídia, toda a família de Lídia, a começar por Lídia, foi batizada. Ou seja, passaram a crer em Jesus, tiveram perdão dos seus pecados. E no final do capítulo 16, nós vemos a conversão do carcereiro, e que também nos traz essa informação que tanto o carcereiro quanto todos de sua casa foram alcançados, foram batizados também. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, por isso eu quero dizer para você, nessa noite, você que está nos ouvindo nesse culto da família, amém? Eu quero dar essa palavra de fé para você, amém? Vamos orar. Eu creio que Deus vai alcançar todos da sua casa. Eu creio que Deus vai salvar todos da sua família, seus irmãos, seu pai, sua mãe, todos que têm laço de família. Nós precisamos crer nisso, porque a maior bênção que Deus pode dar para nós, nas nossas vidas, nós sabemos que Ele é poderoso, amém? Eu sei que às vezes você possa ter na sua casa pessoas enfermas, e Deus tem poder para curar
essas pessoas enfermas que você tem na sua casa, amém? Às vezes você pode ter pessoas na sua casa com problemas de vício, que precisam ser libertos. Eu quero dizer para você, Deus é poderoso para libertá-los de todo o vício, amém? Às vezes você tem pessoas que estão desempregadas, passando dificuldade financeira. Deus é poderoso para suprir as suas necessidades. Às vezes nós temos pessoas na nossa casa com problemas de relacionamento, não é verdade? E nós sabemos que Deus é poderoso para resolver os problemas de relacionamento. Mas eu queria que nesta noite nós focássemos na salvação da nossa casa. Na salvação daquele sobrinho seu, né? Aquele sobrinho querido, aquele irmão tão, nossa, aquela irmã que você vê nela, assim, aquele irmão que você vê que tem um coração assim, tão aberto, que você percebe que ele é como Lídia, que ele é temente a Deus, e você entende que se Deus abrir o seu coração, abrir o entendimento, ele vai aceitar Jesus. Vamos orar, irmãos, essa noite, vamos clamar ao Senhor, para que Deus salve salve-os das nossas casas, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, para que Deus alcance, para que Deus complete a obra, né, que começou, amém, como fez na vida de Lídia, como na vida daquele carcereiro. Quero dizer para você o seguinte, Deus não quer apenas salvar você na sua casa, mas Deus quer fazer o que fez com Lídia e o que fez com o carcereiro. Vai começar por Lídia, Deus salva Lídia e Deus salva todos de sua casa e todos foram batizados. Com o carcereiro a mesma coisa. Paulo disse para eles, Paulo e Silas, para o carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você crê nisso? Você crê na salvação dos seus? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar. Nós estamos concluindo a nossa live nessa noite. Amém? Eu sei que a gente tem muitos problemas nas nossas famílias, na verdade, nós temos pessoas com problemas de alma, com problemas de coração, pessoas sofrendo depressões, na verdade, problemas de saúde, e nós sabemos que Deus é poderoso, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Mas nós queremos orar, principalmente pela salvação da nossa família. Deus salva a nossa casa, amém? Salva a nossa casa, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, que o Senhor possa alcançar todas as famílias daqueles que estão nos assistindo nessa noite. Mas nós queremos também orar por todos os problemas da sua casa. Por isso, queridos, eu gostaria de ouvir de você, né? Você já pode colocar aí o seu pedido de oração, que nós vamos orar. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Nós vimos nesse capítulo 16 que Deus salvou a família de Lídia, toda a sua casa, salvou a família do carcereiro, mas Deus também operou um grande milagre, não é verdade? Quando ele libertou Paulo, abriu as celas e Paulo foi liberto daquela cadeia. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Pode colocar aí o seu pedido de oração, nós estamos aguardando. Renata, Deus te abençoe nessa noite, amém? Vamos orar pela sua família, que o Senhor possa te abençoar tremendamente. Eu quero dizer para vocês nessa noite, amém? Que o mesmo Espírito, né? Que o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus mencionado aqui, que levou Paulo até a cidade de Filipos, para salvar a Lídia, né? Para salvar a Lídia e toda a sua casa, amém? Que permitiu que Paulo fosse até a cadeia, né? Eu acho muito interessante isso. Deus leva Paulo até a cadeia e através da prisão de Paulo, Deus salva a vida daquele carcereiro, amém? Queridos, Deus vai salvar, Deus tem os expedientes dele, amém? E Deus vai salvar a sua casa, Deus vai salvar a sua família, amém? Irmã Marilda pede oração pela salvação da sua família, amém? Eu creio nisso, eu profetizo, irmã Marilda, que Deus vai salvar toda a sua família, né? Visitar lá o pessoal lá de Minas, de Ouro Fino, Deus vai salvar. Maurício pede oração para que Deus mande chuva, Maurício,
Amém. Vamos orar para que Deus mande chuva. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluias. Salva, Deus. Manda chuva, abençoa, ó Deus, a nossa cidade. Amém. Graças a Deus. A irmã Alice pede oração para a saúde da Nicole. Vamos orar, irmã Alice. Deus está visitando a Nicole agora. Nós profetizamos isso. Aleluia. Irmã Marli, pela sua família, libertação e salvação. Marli, eu quero profetizar sobre a sua casa, a salvação de toda a sua família, seus filhos, amém, toda a sua casa, os irmãos do Valtinho, amém, salvação da família, aleluias. Romilda, oração para a sua família, especialmente para os irmãos Rubens, Júnior, Railton, Marcos, sim, Romilda, e libertação e salvação. Deus salva a família da Romilda e liberta a família da Romilda. Elaine, oração pela saúde, proteção de toda a família. Também para Deus abençoar a cirurgia de olho esquerdo, irmão Sebastião. Amém. Deus abençoe a vida do irmão Sebastião. Salvação também, né? Graças a Deus. Irmã Alice, Renata, oração para a sua casa, Renata. Renata, Deus está visitando o seu lar nesta noite, visitando os seus filhos, amém? Louvado e glorificado, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Romilda, seus sobrinhos Ismael também, nós vamos estar orando. Mateus, libertação, Romilda, eu profetizo libertação sobre as famílias, os seus sobrinhos. Aleluias, irmão Flávio, oração pela sua família, pelo processo na justiça, salvação dos seus amigos e amigas. Deus abençoe. Samara, Samara, Deus abençoe e te liberte dessa enxaqueca da cabeça. O Espírito de Deus possa estar libertando você, visitando você, irmã Samara, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Jesus. Mais alguém? Vamos estar orando. Aleluias. Glória a Jesus. Graças a Deus. Irmãos, o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Eu quero dizer para você o seguinte: quantas vezes a palavra de Deus foi pregada para Lídia, e essa aqui não foi a única vez, não é verdade? Nós cremos que ela teve a oportunidade de ouvir a palavra outras vezes, mas quando Deus abriu o coração dela, ela ouviu e aceitou, e batizou-se ela com toda a sua casa. Nós vamos orar pela salvação, para aqueles que pediram aqui a salvação da família, todos os pedidos de oração, libertação de enfermidade, libertação de vícios. O que nós entendemos, irmãos, que a bênção de Deus, nós oramos, nós clamamos ao Senhor, e a bênção de Deus, ela acontece quando Deus estende as suas mãos para nos abençoar. Amém? E nós vamos orar, nós vamos clamar. Eu louvo muito a Deus, porque verdadeiramente Ele tem cuidado das nossas vidas, Ele tem cuidado dos seus. Nós vamos orar. Eu gostaria que nós orássemos agora, amém? Eu queria que também você na sua casa pudesse estar orando ao Senhor nesse exato momento, amém? Vamos orar. Paizinho de amor, no nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, pela palavra do Senhor ministrada aos nossos corações nesta noite. Senhor, e assim como na salvação de Lídia e de sua família, assim como na salvação do carcereiro e de sua família, Senhor, tu tens os seus expedientes. Nós fazemos os nossos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ó Deus, como lemos aqui na tua palavra, o Espírito do Senhor conduziu Paulo e Silas para que estivessem contato com essas duas famílias, Senhor, e o Senhor pudesse abrir os seus entendimentos para que ouvisse a tua palavra, Pai.
ó Deus, e todos aqueles que estão nos ouvindo, todos nós, Senhor, nós temos as nossas famílias, e nós, aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai, eu tenho certeza que cada um, ó Deus, a salvação ainda não chegou por completo nas casas, Senhor. Ó Deus, está aqui os pedidos de oração diante do Senhor. Tu conheces, ó Deus, a família de cada um aqui representado. Tu conheces, ó Pai, o problema de cada um. Nós temos pessoas nas nossas famílias que precisam das mais diversas libertações, Senhor. Que precisam provar do Teu amor. Que precisam ser tocados pelo poder do Senhor. Que precisam de cura, de libertação, de transformação nos seus corações. Que precisam, Senhor, do agir da mão do Senhor. Ó Deus, e neste culto da família, nesta live da família, a nossa oração é pelos pedidos de oração que foram aqui apresentados, ó Deus, concernente à nossa casa, à nossa família, pedidos de salvação, pedidos de libertação, pedidos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe. Nós queremos apresentar diante do Senhor cada pedido, Senhor, a fé do Teu povo. Também apresentamos diante de Ti o pedido, ó Deus, aqui para que caia água, que a chuva desça do céu, Senhor. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Pai querido, vai de encontro à necessidade de cada um. Ó Pai, aos pedidos aqui mencionados. E que a mão do Senhor possa agora tocar e que a bênção do Senhor venha sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós oramos a Ti, ó Deus, agradecidos, convictos da nossa vitória. Oramos no nome de Jesus, para a glória, para a honra e para a louvor do nome do Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, graças a Deus. Amém? Obrigado por tudo aquilo. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Nós estamos concluindo aqui a nossa live. Nós agradecemos todos aqueles irmãos que estão aqui conosco e queremos abençoar a sua casa. Amém? Que Deus possa verdadeiramente, nesta noite, eu creio que o Espírito de Deus está movendo em direção à sua casa para abençoar a sua família, abençoar a sua casa. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Assim como abençoou a família de Lídia e assim como abençoou a família daquele carcereiro. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero lembrar aos irmãos, amém, amém, graças a Deus, muitos amém aí nessa noite. Cremos que Deus tem nos abençoado. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Quero lembrar os irmãos que amanhã nós vamos ter a nossa live da bênção, amém, com o presbítero Ariovaldo, amém, no nome de Jesus, amém, e no domingo os nossos trabalhos normais, né, no domingo de manhã, o nosso culto pela manhã, amém, e no domingo à noite também o nosso culto. E vamos em nossas casas continuar orando pela nossa casa, pela nossa família, pela igreja, para que Deus continue nos abençoando. Obrigado aí pelas orações para Helena, amém? Ela está se recuperando e eu tenho certeza que logo, logo vai passar aí esse problema, mas o que eu creio é que Deus deu um grande livramento, né? Eu sempre costumo dizer, e essa é a minha crença, né? Esta é a minha fé, por maior que seja o mal que sobrevém a nós, Deus sempre nos livra de um mal maior, amém? E eu creio que Deus livrou a irmã Helena, a esposa, do mal maior, amém? Está mal, está doendo, sentiu muita dor, na verdade, está impossibilidade de fazer as atividades de casa nenhuma, mesmo assim, ela é meio cabeçuda, de vez em quando a gente tem que estar brigando com ela um pouquinho, né? Mas glória a Deus,
porque Deus sempre nos livra do mal maior. Amém? Deus te abençoe, queridos. Fica na paz. Que o Senhor te abençoe. E até amanhã, né, na live da bênção, quando o presbítero Ariovaldo vai estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Amém? Deus assim permitiu para que nós ainda hoje pudéssemos estar em contato, graças a Deus. Né? Nós estamos com dificuldade aqui para acessar, mas conseguimos e graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe aí cada irmão e fique na paz em nome de Jesus.